Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Vamos estar abrindo no Salmo 51. É um salmo de Davi com música. Diz assim a palavra do Senhor: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no culto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Até aqui. Veja, esse salmo tem uma coisa importante, é o versículo 11. É importante ser citado para os irmãos. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. O que acontece? Quem acredita em perda de salvação quer usar esse tipo de versículo para dizer que Deus pode retirar o espírito. Qual é o problema? No Antigo Testamento, o Espírito Santo não era dado para todos, como é na igreja. A igreja recebe o Espírito Santo de maneira permanente. Quando você nasce de novo, você é selado com o Espírito Santo da promessa. E aquele selo é a garantia que mesmo você vindo, o seu corpo vindo a morrer, você vai ressuscitar da mesma forma que Jesus ressuscitou e vai ter um corpo glorificado. No Antigo Testamento, quem tinha o Espírito eram alguns reis, alguns juízes como Sansão, alguns profetas. E Davi sabia que ele, como rei, ele conseguia guiar o reino através da unção de Deus. Por isso que ele fala, ele havia pecado, ele havia cometido homicídio contra Urias, colocando Urias no campo de batalha, porque ele tinha adulterado com a esposa de Urias, Batseba. E aí, para se livrar do problema, ele manda Urias para o pior ponto da guerra. E aí o profeta Natã vem e ele fala, pela espada dos teus inimigos tu mataste Urias. Então Davi reconhece seu erro, se arrepende, porém ele sabe que o pecado tem consequência. Coisa que às vezes hoje a igreja esquece. Deus perdoa todos os pecados que são confessados, que provém de arrependimento. Porém, esses pecados deixam consequência. E uma das consequências do Antigo Testamento seria Deus retirar o Espírito sobre Davi. Por isso que ele ora dessa forma, não retires de mim o teu Espírito. No nosso caso, Deus não vai retirar o Espírito.
Porque nós somos selados, nós somos feitos um só com o Espírito do Senhor. Porém, a gente pode entristecer o Espírito Santo, a gente pode se envolver em disciplina da parte de Deus. Nós podemos ter uma consequência que vai durar pelo resto de nossas vidas. Então temos que andar diante do Senhor com temor, com sabedoria, entendendo que tudo que nós somos, tudo que nós temos, provém da graça de Deus. Amém? Amém. Vamos ao nosso texto base, livro do Gênesis, capítulo 29. Um capítulo muito especial. Está em ordem, tranquilo. Eu peço. Gênesis 29. Diz assim a palavra do Senhor. Então pôs-se Jacó a caminho, e foi à terra do povo do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque naquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço, no seu lugar. Até aqui. Vamos orar. Senhor, eu oro em nome de Jesus, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, pedindo, Senhor, que o Senhor venha me dando sabedoria para transmitir a palavra com graça, de maneira bíblica, e que eu possa ser um instrumento Teu para falar ao coração dos meus irmãos. Que eles possam ser edificados nessa noite, que possam conhecer mais de Ti e que possam crescer em graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja que interessante. A gente vai ter aqui um quadro. Se nós lembrarmos, há 2 ou 3 capítulos atrás, Eliezer, o Damasceno, servo de Abraão, fez a mesma viagem que Jacó está fazendo aqui. Porém, por motivos completamente diferentes. Por exemplo, no caso de Eliezer, Abraão ficou viúvo. E Isaac já tinha 40 anos. A Eliezer, orientado por Abraão, entra nessa viagem de aproximadamente 800 quilômetros, uma viagem que feita na velocidade da época ia durar em torno de 1 mês, num território extremamente perigoso, extremamente árido, difícil de recursos, e Eliezer sai com uma comitiva. E Eliezer vai chegar na mesma região, provavelmente no mesmo poço. E ele vai encontrar Rebeca, mãe de Jacó. Deus, na sua providência, guiou Eliezer. Só que Eliezer tinha uma particularidade. Primeiro, Eliezer estava agindo em obediência a Abraão. Segundo, Eliezer, ele ora, buscando providência de Deus. Terceiro, quando Eliezer encontra o seu objetivo, ele ora agradecendo. Nós vamos ver aqui que tem alguns paralelos entre as duas histórias. Nós vamos perceber também que nas duas, Deus que guiou, através da providência. Porém, a situação de Jacó é completamente diferente. Vamos relembrar. Jacó tinha dado um golpe no seu pai e no seu irmão, mentindo, roubando a primogenitura, a bênção, na verdade não foi a primogenitura, roubando a bênção final, porque ele havia comprado a primogenitura. E aí Esaú, furioso, jurou Jacó de morte. Aí Rebeca, continuando na sua mentira, porque quem gerou todo o plano para colocar Jacó em evidência e retirar Esaú foi Rebeca. Rebeca continua na sua obstinação, continua na sua mentira,
E ela fala para Isaac, fala, olha, eu não aguento mais as esposas de Esaú. Se Jacó casar com uma mulher dessa região, eu vou morrer. Manda ele para a casa do meu irmão para arrumar uma esposa. Só que era mentira. Assim, uma mentira parcial. E aí Isaac despede Jacó, ele abençoa Jacó, ele transmite a bênção que era de Abraão, que foi passada para ele, e passa a Jacó. E Jacó entra nessa viagem. Aí durante essa viagem, num lugar chamado Betel, Jacó tem um sonho, no qual ele vê uma escadaria, anjos subindo e descendo, e Deus aparece para ele em sonho, prometendo para ele que ia cuidar dele, ia fazer tudo. Aí ele acorda, faz um altar com a pedra que ele dormiu, chama aquele lugar de Betel, e ele faz um compromisso que é único no Antigo Testamento. Ele promete dar dízimo de tudo o que Deus abençoasse ele. Aí nós comentamos alguma coisa, ele deu dízimo em que igreja? Em que templo? Não sabemos a maneira que ele foi, mas provavelmente a hipótese é que da mesma maneira que, por exemplo, a Bíblia fala de Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, Abraão foi lá e deu dízimos de guerra a Melquisedeque. Aí nós vemos Jetro, sogro de Moisés, midianita. Os midianitas eram descendentes de Abraão via a segunda esposa de Abraão, chamada Quetura. Jetro era sacerdote do Deus Altíssimo. Então o que nós imaginamos? Que de alguma forma Jacó teve contato com algum sacerdote de Deus. E era ali que ele deu o seu dízimo. Só que eu tenho que entender o seguinte, ele está viajando sozinho, sem dinheiro, como Eliezer tinha, sem a mesma estrutura, sem a mesma logística. E ele chega exatamente onde tinha que chegar. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque mesmo ele sendo um rebelde, mesmo ele sendo um enganador, mesmo ele sendo alguém que andava de maneira obstinada diante do Senhor, a providência de Deus estava seguindo, estava guiando ele. Então veja, da mesma forma que eu tenho que compreender que quando eu dou brecha pode vir uma consequência, eu também tenho que compreender porque as coisas de Deus elas não são engessadas. Eu também tenho que compreender que eu sou pecador, vira e mexe eu erro, mas mesmo assim Deus não me abandona. A providência dele age. Por isso que em vida cristã eu não devo me envolver com regras. Ah, desobedeceu 100% das vezes, a chibata vai comer no lombo. Ah, obedeceu 100% das vezes, vai correr tudo certo. Não, não é assim. Em geral, existe um princípio que quando eu obedeço, eu tenho benefícios. E que quando eu desobedeço, eu tenho alguns prejuízos. Mas a gente vê aqui, veja, em cima do que Jacó fez, já tinha que cair um raio, um na cabeça de Rebeca, outro na cabeça de Jacó. Mesmo assim, nós temos que entender que Deus, Ele é superior a nós. E Ele consegue pegar, veja, nós armamos um monte de confusão, nós cometemos uma série de erros, nós pecamos contra o Senhor. Lógico que o pecado na vida do crente tem que ser um acidente, mas mesmo assim, Deus independe da minha obediência para cumprir o seu propósito. Por que isso é importante? Porque tem igreja, uma vez eu lembro que quando eu fui salvo, teve um livro que fez sucesso, e esse livro, o título dele é o seguinte: alguém pode estar vivendo o seu sonho. Lembra disso? Isso não é bíblico. O que o livro queria dizer? Que se eu não me apresentar para a obra, por exemplo, se eu não estivesse aqui pregando, Deus ia colocar um outro para pregar. Isso não é bíblico. Por quê? Porque antes que eu existisse, antes que você existisse, Deus, na sua soberania,
escreveu toda a sua vida. E escreveu todo o seu plano. E embora você não saiba qual é esse plano, você trabalha com uma certeza que o plano de Deus para você vai se cumprir. Nem que seja se encontrar com ele hoje à noite, daqui a 1 hora. Vai, não ouvi nenhum amém? Ninguém está com pressa, né? Ninguém está com pressa, entendeu? Nós temos que entender que a soberania de Deus independe. Por isso que na Bíblia a gente vê uma série de situações pecaminosas, que nessa do Salmo que eu acabei de ler. Veja, Davi pecou, Urias pagou com a vida, a criança que nasceu fruto do adultério com Batseba morreu logo no início de vida. Porém, dessa situação veio Salomão, que está na genealogia do Messias. Entendeu? Aliás, está na genealogia de Davi. Dentro do plano, Salomão era o rei que tinha que reinar. Se eu não me engano, Jesus não está ligado na genealogia de Salomão. Jesus, se eu não me engano, ele vem da genealogia de um outro filho de Davi. Uma vaga lembrança que eu tenho. Depois eu vou dar uma pesquisada e eu falo para os irmãos. Davi teve vários filhos. Então o que eu tenho que entender? Que Deus é campeão. Ó, isso aqui foi um desastre familiar, isso aqui foi uma tragédia. Se Rebeca simplesmente deixasse, Deus é poderoso para fazer com que Jacó fosse o primeiro. Mas Deus é uma inteligência, olha, é difícil até usar, tamanha capacidade de Deus, é difícil até usar a palavra inteligência para Deus. Eu acho que a palavra inteligência, sabedoria, diminui Deus. Porque tenta pensar, hoje em dia são quase 8 bilhões de pessoas. A maioria deles rebelde e desobediente a Deus. E Deus consegue reger toda a sua história, fazer com que seu plano aconteça 100%, entendeu? Usando as escolhas das pessoas. O homem não tem livre-arbítrio, mas o homem tem vontade. O homem faz escolhas. Livre-arbítrio é outra coisa. Livre-arbítrio teve Adão. Livre-arbítrio teve Jesus, só. Nós estamos debaixo de uma natureza pecaminosa. Agora, entenda a maestria de Deus. Ele consegue reger esse planeta, essa maluquice, com tudo que nós estamos vivendo, e nada escapa da sua vontade. Por isso que a Bíblia tem esse tipo de história. Daqui para frente, nós vamos ver Jacó, o filhinho da mamãe, sendo transformado em Israel, sendo tratado, sendo lixado por Deus. Você vai ver um homem sem caráter. E quando o poder e a unção de Deus começam a agir na vida dele, porque ele era o escolhido, Deus transforma profundamente a vida de Jacó. Da mesma maneira que ele faz isso comigo e com você. Essa história está aqui para mostrar que você é café pequeno. Que da mesma maneira que Deus transformou esses heróis da fé, Ele vai fazer esse transformar. Veja, Filipenses 1,6 nos diz que aquele que começou a boa obra em vós há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Se a Bíblia diz isso, eu creio. O dia que você partir daqui, você vai partir com a obra de Deus feita na sua vida. Com exatamente tudo aquilo que Deus teria para fazer, Ele faz. Por quê? Porque Deus é 100% eficiente. Porém, esses processos muitas vezes acontecem de uma maneira inusitada, de uma maneira inesperada, que eu nem imagino. Mas pode ter certeza, em toda e qualquer situação na sua vida, seja ela boa, seja ela ruim, Deus ele está tratando com você e Ele está colocando o plano dele em prática, com 100% de eficiência. Isso é muito legal. Por quê? Porque esse 1,8 kg de cérebro aqui não consegue entender Deus. É muito difícil. Tem verdades que a gente aceita pela fé. Ah, Deus está controlando tudo. Ah, legal. 7 bilhões.
Puxa, mais ou menos assim. Amém? Amém. Então vamos seguir. Versículo 4. E disse-lhes Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã, que era o lugar que ele queria ir. Versículo 5. E ele lhes disse: conheceis Labão, filho de Naor? Labão era seu tio. Naor era seu tio-avô. E disseram: conhecemos. Disse-lhes mais: está bem, ele está bem? E disseram: está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber as ovelhas, e ide apacentá-las. E disseram: não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem, e removam a pedra de sob a boca do poço, para que demos de beber as ovelhas. Veja que interessante. Jacó não era um homem de caça, mas ele era um homem que vivia nas tendas do acampamento, então ele cuidava de rebanhos. E ele olhou aqueles pastores, tenta entender, é um poço, numa região poeirenta, onde a água é extremamente difícil, já não devia ser uma água lá de tanta qualidade assim. E esses poços eram protegidos por uma mureta de pedra e cobertos com uma pesada pedra. E o que tinha que acontecer? Por segurança, aquela pedra era tão pesada que tinha que juntar todos os pastores para abrir ela, para evitar que algum oportunista abrisse o poço e até chegasse a envenenar o poço, fazer uma maldade, alguma coisa. Só que Jacó olha e fala: gente, peraí, mas vocês estão no horário errado, esse aqui não é horário de estar aqui dando de beber. Por que vocês não fazem o seguinte, por que vocês não dão de beber logo e vão cuidar das ovelhas? Vocês estão no horário errado. Jacó olhou e viu que aquilo não estava certo. O que eu tenho que compreender? A providência de Deus novamente agindo. Deus marcou dia e horário para aquele encontro. Mesmo não sendo usual que os pastores, aquele horário, procurassem o poço, ia falar porto, Deus fez com que chegasse ali. Por quê? Porque havia um plano, havia algo acontecer naquele lugar. Sabe quando Deus marca dia e hora? Que nem o irmão João encontrou com o irmão Carlinhos e já foi conversar, bater um papo, já oramos pela saúde do irmão. Quem marcou esse encontro foi Deus, não existe acaso. Isso é uma verdade que eu tenho que entender, não existe acaso, não existe plano B. Com Deus só tem plano A. E olha que interessante, vamos avançar um pouquinho na leitura para vocês verem a mão de Deus regendo tudo. Versículo 9. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Vou fazer uma pausa aqui. Infelizmente, hoje em dia tem igrejas que elas dizem que tem pastoras. Nós entendemos, eu fui salvo numa igreja que tinha pastora, não como hoje em dia as igrejas falam que tem pastora. Onde eu fui salvo era um pouco diferente. Em geral, elas cuidavam de mulheres e de crianças. Mesmo assim, não poderiam ter o título de pastora. Por quê? Porque na Bíblia, o presbítero, ele tem que ser marido de uma só mulher, não dado ao vinho. Então o que acontece? O pastorado é algo apenas masculino. As igrejas que defendem que tem pastora feminina, elas pegam esse texto aqui e falam: Raquel era pastora. E pegam outro texto do livro de Juízes dizendo que Débora era juíza. Primeira coisa que eu tenho que entender, juiz em Israel
Era algo administrativo. Não era espiritual. A Bíblia não tem nenhum problema com mulheres atuando em liderança administrativa. Prova disso é Débora. E nesse caso aqui, Raquel era pastora de ovelha. Até faço uma brincadeirinha. As igrejas que dizem que tem pastora deveriam montar um aprisco e encher de ovelha dentro da igreja. E vender lã. Entendeu? Então assim, eu não posso tirar o texto fora do contexto. Por que não existem pastoras? Não é por causa de um costume da época. Paulo explica, porque Eva foi enganada e não Adão. E caiu em transgressão. Esse é o motivo. Entendeu? É uma razão teológica. Eu lembro que quando nós entendemos isso, foi 2013 mais ou menos. Isso, 2012, 2013, eu estava lendo o livro do pastor John MacArthur, e ele falava do ministério de homens e mulheres. Ele explicava isso muito bem. E eu lembro que tomar aquela posição de que não existia diaconato feminino, não existia mulher presbítera, pastora, nós pagamos um preço caro, porque muita gente olhou torto pra gente. Entendeu? Só que você, na Bíblia, você não tem que ter medo de cara feia, você tem que ter medo de desagradar a Deus. Agora, eu sempre coloco que a igreja do Senhor não funciona sem as obreiras. Não funciona. Entendeu? Por exemplo, mulher não pode pregar em culto. Agora, por exemplo, no sábado, nós temos a live dos jovens. A live dos jovens é quase como se fosse uma espécie de uma aula. Aí a irmã Luísa, uma vez a cada 3 semanas, ela traz um ensino. Só. Não pode passar disso. Entendeu? Por exemplo, uma professora eu posso ter. Desde que ela tenha qualificação para isso. Entendeu? Então assim, eu tenho que tomar muito cuidado para não desobedecer o Senhor. Agora é importante saber, porque o pessoal quer pegar a Raquel pastora e transformar em Raquel pastora de igreja. E não é assim que funciona. Amém? Aí vamos lá, versículo 10. E aconteceu que vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sob a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Gente, primeira coisa aqui, é uma coisa interessante, o mais legal da Bíblia, ó, eu sou estudioso da Bíblia há 21 anos, hoje eu aprendi uma coisa bem interessante. Vamos raciocinar, a pedra era pesada. Tinha que juntar todos os pastores para ter a capacidade e a força física para remover a pedra. Como que Jacó sozinho remove a pedra do lugar? Aí existe a resposta. A tradição judaica, todos os desenhos de Jacó mostram Jacó sendo um homem extremamente forte, extremamente musculoso. E um dos textos que eles usam para essa afirmação, e vários teólogos usam, é que ele, lógico, vou tentar encontrar, a mãe falou, você precisa arrumar esposa. Ele já tinha mais de 40 anos. Mais à frente o texto vai dizer que Raquel era formosa de vista. Ele tinha que arrumar uma esposa da família do tio dele. Aí aparece Raquel, bela e formosa. O que Jacó está fazendo aqui? Ele sozinho, para se mostrar. Sabe? Ele pega a pedra e remove. Só que nós não podemos negar a informação de que Jacó tinha que ser um homem extremamente forte. Ele removeu uma pedra que todos os pastores juntos tinham que pegar e remover. E ele sozinho remove a pedra. Para quê? Por inferência, a gente entende que ele estava querendo se mostrar, já estava ligando a com B.
Provavelmente, quando Jacó viu Raquel, foi amor à primeira vista, o coração dele se apegou. Por quê? Porque a providência de Deus estava agindo para aquele encontro. E direcionou. E aí o que acontece? Versículo 11, e Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. E então ela correu e o anunciou a seu pai. Veja, quando fala beijou, entenda o seguinte, é um ósculo, um beijo no rosto, que era um cumprimento reservado apenas a pessoas muito próximas. Não é que nem filme de Hollywood hoje, que quer vender sexo fácil, que na primeira cena do filme a pessoa se beija, na segunda cena eles estão na cama. Política do pão e circo e o sexo. Não é isso. Jacó a beijou de maneira respeitosa. Agora, veja que interessante, esse choro aqui, olha a diferença. Eliezer, quando encontrou Raquel, Rebeca, orou agradecendo a Deus. Jacó tem uma resposta emocional. Esse choro aqui não convence ninguém, isso aqui foi um desabafo emocional. Ele beijou ela e chorou. Por quê? Porque aqui Jacó ainda não estava transformado. A transformação começou, mas ele ainda não estava transformado. E aí o que acontece? Vamos seguir, versículo 13. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o e beijou-o e levou à sua casa. E ele contou a Labão todas essas coisas. Então Labão disse-lhe, verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Gente, entenda. Da mesma maneira que você recebe um parente e faz festa, foi o que Labão fez. Provavelmente esse mês aqui foi um mês de mostrar a propriedade, mostrar a casa, mostrar o que eles faziam, mostrar a região. Aí eu vou inventar umas coisas, tomar banho de rio, ir para cachoeira. Por um mês inteiro, Labão acolheu o seu sobrinho. E Jacó ficou conhecendo tudo aquilo. Foi um mês que provavelmente teve muita comida boa, muito momento legal, regado com vinho. Naquela época não tinha refrigerante, o suco de uva virava vinho em uma semana. Entendeu? Então provavelmente foi um momento especial na família de Labão. O que mostra também que nesse momento aqui Jacó se adaptou muito bem com a situação. Por quê? Providência de Deus. Qual era o plano de Deus? O plano de Deus é que Jacó ia casar com as filhas de Labão e que Jesus ia vir dessa genealogia. Isso mostra o quê? Que muitas vezes, veja, novamente não é regra, mas muitas vezes, assim que eu me encaixo no plano de Deus, a coisa começa a fluir, a providência começa a andar. Só não posso colocar como regra. Por exemplo, o apóstolo Paulo se encaixou no plano de Deus. Foi fustigado com vara 2 vezes, foi açoitado, teve 3 naufrágios, enfrentou enchente de rio, passou fome, passou frio, e ele estava no plano de Deus. Então eu não posso ter como regra. Mas em geral, as coisas se alinham. Amém? Amém. E aí vamos seguir, versículo 15. E depois disse Labão a Jacó, porque tu és meu irmão, has de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da menor, Raquel. Vamos fazer uma pausa aqui. O que acontece? Veja, Labão, ele faz uma proposta assim, meio engraçada para Jacó. Que qual seria o normal? Labão ia chegar e falar, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com a gente?
E você vai ganhar 20% do que a gente ganha junto. Ó, tá aí o rebanho, tem um monte de coisa que fazer, vamos trabalhar junto e você vai ganhar junto. Só que Labão estranhamente fala: o que eu vou te pagar de salário? E logo na sequência, Moisés, quando escreveu Gênesis, isso aqui foi escrito por Moisés, 400 anos depois do acontecido. Moisés logo vem falando, assim que ele fala da proposta de salário, Moisés vem falar das filhas de Labão. Por quê? Moisés está evidenciando que Deus levou Jacó para aquele lugar, Deus colocou Jacó diante de Labão e Deus casou Labão com as filhas de... casou Jacó com as filhas de Labão. E aí olha que interessante, versículo 17. Lia tinha olhos ternos, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. O que acontece? Vamos lembrar. Eliezer, o Damasceno, assim que viu a mãe de Jacó, Rebeca, colocou um pendente de ouro nela, pulseiras, deu presentes para a família, Labão ganhou presente. Eliezer chegou com dote, e não era pouco. Porque naquela época, para você desposar uma moça, você precisava mostrar que você era capaz de sustentá-la. Nós temos que lembrar que era uma sociedade que não tinha leis como tem hoje. E que muitas mulheres não tinham condição, por exemplo, de ter profissão como tem hoje. Então era muito importante para aquela família não entregar a moça na mão de um aventureiro. Isso também é importante hoje. O dote mostrava boa fé do pretendente. O dote mostrava que o pretendente era alguém que tinha condições de sustentar sua família. Trazendo para os dias de hoje, qual que é a teologia que a gente tem de namoro aqui na igreja? Nós acreditamos que antes de namorar você ora com a pessoa. Você passa um período de conhecimento. E nós também pregamos o namoro santo. Sem ficar se agarrando, se beijando, se tentando, entendeu? Isso é o que nós orientamos. Só que o principal que a gente orienta: olha, se você não tem condição de pagar um sorvete, nem pense em orar com alguém. Hoje em dia o que a sociedade faz? 15 anos de idade, estão tudo transando. Não tem nem onde cair morto. É exatamente o oposto, a busca do prazer fácil. Por quê? Porque para nós cristãos, o casamento é uma das coisas mais importantes colocado por Deus. Por isso da necessidade do dote. Só que Jacó saiu de casa sem recurso. O que ele tinha para fazer? Provavelmente era alguma tradição, que por 7 anos ele serviria a Labão para desposar Raquel. Esse foi o dote. Entenderam o que estava acontecendo aqui? E aí o texto continua. Versículo 19. Então disse Labão: melhor é que eu a dê a ti do que eu a dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. O que acontece aqui? Veja. Labão era o tipo do cara espertalhão. Labão, pela descrição que a gente tem, ele era um cara extremamente materialista. E de alguma maneira, por exemplo, no estranho que eu vou falar, mas o nome das filhas aqui, no original em hebraico, o nome de uma das filhas era vaca, e o nome da outra filha era ovelha, porque era o hábito da época. Entendeu? Só que veja, a gente percebe na atitude de Labão, e o que vai correr no texto, que ele meio quase que tratou as filhas como mercadoria. Vamos tentar pensar, você está numa propriedade rural. Você está numa sociedade onde o governo não é tão presente. Aí aparece um cara que é seu parente,
querendo casar com a sua filha. Esse cara é um camarada extremamente forte, fisicamente. Provavelmente Jacó tinha uma série de capacidades. Jacó não era bobo, ele já era homem feito, de mais de 40 anos de idade. Quando Labão veio aqui, ele lembra da pergunta: o que eu vou te dar de salário? Provavelmente, eu concordo com alguns teólogos que pensam assim, Labão percebeu que Jacó estava assim, atrás de Raquel. E ele encaminhou astutamente as coisas para deixar a porta aberta para Jacó fazer o pedido de casamento. Entendeu? Então o que acontece? Trazendo novamente um parênteses, por exemplo, aqui na igreja. Nós entendemos que quando você casa com a família. Isso nós fizemos, veja, o Erasmo, meu genro, quando a Luísa falou, olha, nós estamos com o projeto de casar, eu gostaria que vocês conhecessem. E por que ela fez isso? Porque ela contava com a nossa bênção. Por quê? Porque do momento que o Erasmo casou-se com a Luísa, ele passou a ser nosso filho. Entendeu? Passou a ser uma responsabilidade nossa. E a Luísa passou a ser filha do irmão Antônio e deu cãibra. E da irmã Isabel. Isso, eu ia falar Bel. Não deu cãibra, não. Da irmã Isabel. Por quê? Quando você casa com a família. Você ganha uma nova família, e a família ganha um novo filho. Entendeu? Agora, aqui no caso, Labão era extremamente esperto. E você vê que ele conduz as coisas para fechar o casamento. Lógico, tudo isso cumprindo o plano de Deus. Mas vamos seguir no texto. Outro detalhe, no 20, fala que Jacó serviu por 7 anos e pareceu por dia. Porque, gente, o homem apaixonado faz qualquer coisa. Entendeu? Jacó se apegou a Raquel. Normalmente, eu e a Paula, aí é aquela dica de mais velho. A gente conversa com as meninas, olha, se o camarada não gostar mais de você do que você dele, pula fora. Porque é fria. Porque homem tem que estar pronto a dar sua vida pela esposa. É o que a Bíblia ensina. E olha, para você dar sua vida, para você levar porrada no lugar da esposa, você precisa amá-la com todo o seu coração, com toda a sua força. Esses homens que tem hoje em dia, homem não, né? Esses do gênero, como eu ia falar, gênero masculino que tem hoje, não são homens no perfil da Bíblia. Homem no perfil da Bíblia ama, respeita, cuida, nutre, cuida da vida espiritual, é sacerdote do lar. Se alguém tiver que levar porrada, é ele que leva primeiro. Cuida do ambiente espiritual da casa. A gente vê aqui que pela própria atitude de Jacó, 7 anos, gente, 7 anos é tempo, hein? Para um cara que já estava passadinho, aqui Jacó já devia estar para lá dos 50. Quando a gente calcula a idade de José, que aparece mais à frente no Gênesis, dá para você entender que Jacó aqui era passadinho já. Estava bem madurinho. Pode ser até que Jacó tinha a minha idade. Porque as coisas eram diferentes naquela época. Entendeu? Também Jacó viveu 147 anos. Eu, se viver 128, eu estou feliz da vida. Preciso orar bastante. Entendeu? Então, o que acontece? Se Deus me dá a oportunidade de pegar a Bíblia inteira, eu já estou feliz já. Estou bem contente de deixar um trabalho pronto aí. Mas eu tenho que entender que esse camarada estava pronto para casar. Por quê? Porque ele valorizava a sua esposa. Amém? Amém. Aí vamos seguir, versículo 21. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. O que ele fez? Olha, passou 7 anos, aqui o texto. Do versículo 20 para o versículo 21, passaram 7 anos. A Bíblia não liga muito. O que Jacó fez naqueles 7 anos? Trabalhou.
Foi o que ele fez, o que eu e você fazemos todo dia. Foi o que ele fez. E aí no 22 continua: então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe-a a Jacó, que a possuiu. E Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. Gente, o que aconteceu aqui? Quando fala um banquete, o original em hebraico fala de uma festa com muita bebida. Essa festa aqui provavelmente estava durando uma semana. Uma semana regada a muito vinho. O contexto do texto dá a entender que Labão embriagou Jacó. E aí quando chegou a noite, na hora de entrar na câmara nupcial, ele manda Lia. Nós temos que lembrar que as mulheres daquela época, inclusive no seu traje nupcial, usavam uma série de véus. Agora, olha que paralelo engraçado. Jacó está sendo enganado aqui, no escuro. Ele enganou o pai dele no escuro da cegueira. O que a gente vai começar a ver aqui? A gente vai começar a ver o tipo do tratamento que Deus dá. É muito engraçado. Existe muita semelhança ao tipo de engano que Jacó produziu e ao tipo de engano que ele é enganado. Ele enganou seu pai por causa da escuridão. Ele foi enganado no escuro. E aí ele coabitou com Lia. E quando ele acordou de manhã, qual que foi a surpresa? Olha lá, versículo 25. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? Olha que interessante. O enganador foi enganado. É muito interessante. Várias situações. O que Deus está fazendo aqui? Deus está gerando uma situação para Jacó cair em si daquilo que ele fez. Daquilo que ele fez. Eu lembro quando eu fui salvo, que, por exemplo, eu sou um cara que eu não posso reclamar da vida. Deus sempre foi muito bom comigo. Eu comento isso com a Paula. Eu nunca fui rico, mas fui criado numa casa bem confortável. Tive bom estudo. Meus pais gastaram uma grana na minha formação. Entendeu? Comidinha boa, tudo de primeira. Um pai excepcional, uma mãe excepcional. Todos com seus defeitos, é lógico. Mas excepcionais. Sabe o cara bem criado? Só que por escolhas erradas na minha vida, chegou um momento em que minha vida começou a não funcionar bem. Mas sempre, quando eu olho para trás, eu vejo Deus me abençoando o tempo todo. O tempo todo. O ruim da história era eu. Quem atrapalhava era eu. E eu lembro, quando eu fui salvo, eu tive uma conversa séria com Deus. Eu falei: Deus, me perdoa que o Senhor sempre me deu de tudo. E eu joguei fora um monte de oportunidade. Gente, eu só tive emprego bom. Nas empresas que eu ia, eu era sempre bem visto. Chegava, trabalhava, ia tudo bem. Onde punha a mão, dava certo. Não é verdade, Paula? Pensa num cara abençoado. Aí vai lá o cara ter o dom de estragar tudo. Mas eu lembro dessa oração que eu fiz a Deus. Eu falei: Deus, olha, me perdoa porque eu joguei fora um monte de chance boa. Mas a partir de agora, não vou mais jogar fora chance nenhuma. E Deus me transformou. Me transformou como? Olhando para trás. Você olha para trás na sua vida, você vê coisas que você fez escolhas erradas. E essas escolhas erradas trouxeram consequências. E essas consequências, primeiro, tem que produzir arrependimento. Segundo, tem que produzir uma nova postura diante de Deus. Para que aquilo não aconteça mais. Senão, você vai ser alguém que vai passar a vida inteira
começando e não acabando, saindo de lugar nenhum, chegando a lugar nenhum, não vai cumprir processo de nada, não vai afundar em processo de nada, se você não aprender com os erros da sua vida, porque aqueles erros foi Deus que colocou lá, para mostrar o tamanho da encrenca que você é, entre outras coisas. Então é nessas situações que você para e fecha para a balança. A gente vê acontecendo isso exatamente com Jacó. E Jacó estressou. Gente, ele falou de uma forma indevida com o sogro. Ó, vocês jovens, quando conversar com o sogro e com sogra, conversa com o maior respeito, igual seu pai e sua mãe. Porque para Deus, seu sogro e sua sogra são seu pai e sua mãe. Isso é muito difícil de entrar na nossa cabeça, nessa sociedade ocidental corrompida, com valores demoníacos, contrários à família. E Jacó chegou muito bravo. Que fizesse? A gente percebe. E no hebraico isso aqui fica mais forte ainda. Ele falou de uma maneira indevida com o seu sogro. Ele jamais poderia, mesmo por qualquer erro que o sogro tivesse, pelo princípio de Deus, ele não poderia falar dessa forma. Agora, olha que interessante a maestria de Deus. Olha, Deus é sensacional. Versículo 26, Labão. Eu acho que ele era presidente da Câmara, lá de Arã, ou presidente do Senado. Olha o que ele falou, e disse Labão, não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana dessa, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. Olha que interessante. Olha o paralelo. No engano de Jacó tinha primogênito envolvido. Quando Jacó foi enganado, tinha uma primogênita, percebe? Só que Labão já tinha tudo premeditado. Ele falou, não, calma, vai dar tudo certo, tem crise, vai dar tudo certo. Ó, cumpre sua semana nupcial com a Lia, porque nós não podemos dar a mais nova no lugar da mais velha. E aí eu vou te dar outra filha, é só você trabalhar mais 7 anos, quer dizer, 7 virou 14. E Jacó queria Raquel. O enganador foi enganado, nos mesmos modos, no mesmo parâmetro que ele enganou. Mas você imagina, Labão? Gente, Jacó devia trabalhar muito bem. Na narrativa que nós vamos ver capítulos à frente, Jacó era bem sucedido. Jacó se tornou um homem completo. Entendeu? E Labão percebeu isso. Sabe o que aconteceu quando José foi comprado como escravo por Potifar? E Deus abençoava a casa de Potifar por causa de José? Algo parecido está acontecendo aqui. Entendeu? E aí o que aconteceu? Versículo 28. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E possuiu também a Raquel. E amou também a Raquel, mais do que a Lia. E serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre. Porém, Raquel era estéril. O que acontecia? O que Moisés está nos mostrando aqui? As mães das 12 tribos de Israel, que foram Lia, Raquel, Zilpa e Bila. Todas elas tiveram filhos de Jacó. Dessas 4 mulheres saíram as 12 tribos de Israel. Olha que interessante. Jacó na rebeldia, o engano de Labão, e Deus no controle absoluto de tudo. As 12 tribos iam vir dali. Esse caos que é a minha vida, a sua vida, Deus está no controle.
E de maneiras misteriosas que muitas vezes a gente não compreende. Ele é especialista. E com certeza cumpre o seu propósito. Agora, qual era o quadro aqui? Jacó só tinha olhos para Raquel. Por quê? Porque sempre que a gente vê poligamia na Bíblia, é encrenca. Tanto é que mais à frente, na lei de Moisés, seria proibido casar com irmã. Como aconteceu aqui. Aqui não tinha lei, não tinha nem Bíblia. A Bíblia foi ser escrita 400 anos depois, por Moisés, começou a ser escrita. Entendeu? Só que Deus, quando criou, não é bom que o homem fique só. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à mulher, e os dois serão uma só carne. A poligamia é uma perversão dos planos de Deus. Mesmo assim, Deus atropela tudo. Era o costume da época? Era. Deus tocou o barco. Entendeu? E dessas 4 mulheres vão sair as 12 tribos de Israel. Só que Raquel, a queridinha de Jacó, era estéril. Não podia ter filhos. Aí Deus visita a Lia, que era desprezada. E olha que interessante o que vai começar a acontecer aqui. Hoje nós vamos ver a primeira parte da história. Semana que vem a gente continua. Versículo 32. E concebeu Lia e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Rubem, pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Vou fazer uma pausa aqui. A gente percebe que Lia, ela tinha um tipo de uma idolatria com Jacó. Quando ela recebe o primeiro filho, o que ela tinha que falar? Deus me abençoou. E eu sou uma abençoada de Deus. O que ela fala? Meu marido agora vai me amar. Qual que era o foco de Lia? O seu marido. A gente percebe uma certa idolatria de Lia. E olha o que vai acontecer mais à frente. Versículo 33. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou seu nome Simeão. Desprezada por quem era ela? Pelo marido. O nome do segundo filho foi ligado ao quê? Ao marido. Confirmando a idolatria. 34. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou seu nome Levi. Novamente marido. Ó, mulherzinha dura. Agora interessante, Levi havia o sacerdócio da lei de Moisés. Os sacerdotes levitas. Da onde que veio o sacerdócio levítico? De Lia. Olha que interessante a maestria de Deus. Isso quer dizer o quê? Que o casamento, como aconteceu, Labão enganando a Jacó, foi 100% a vontade de Deus. Só que isso é difícil a gente compreender. Como usando o engano, Deus consegue. Consegue porque Ele é Deus, né? Graças a Deus que não somos nós. A gente apertava o botão vermelho, explodia a Raquel, bum. Aí explodia a Bíblia, explodia não sei o que. Você vai ter 12 filhos. Né? Já pensou se a gente fosse Deus? Era um monte de botão vermelho. Pum, 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 pum. Deus não. Deus ele vai regendo. Interessante que ele, na sua maestria, usa as escolhas das pessoas. E a pessoa escolhe exatamente aquilo que é o plano de Deus. Aí o que acontece, versículo 35, encerrando, e concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou seu nome Judá, e cessou de dar à luz. Oh, aleluia! Finalmente, no 4º filho, o que ela fez? Louvou a Deus. Agora, olha que interessante. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Quem decretou que Jacó casaria com Lia? Deus. Por quê? Porque o Messias veio de Lia.
Maravilhoso, né? Peraí, pastor, mas Jacó não queria casar com Lia, queria casar com Raquel. Onde é que fica o livre-arbítrio dele? Aí estufa o peitinho. Aí eu pergunto para você, e onde é que fica o seu livre-arbítrio? Que se Deus tivesse entregado você as suas escolhas, você nunca ia querer ser salvo. E você ia para o inferno. O que você acha de Deus respeitar suas escolhas antes de ser salvo? Deus falava, tá bom, então eu vou deixar você nas suas escolhas. Feliz inferno pela eternidade. Vocês sabem, né, que a gente não queria Deus. A Bíblia fala, não há quem busque, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, do 10 em diante. Já pensou se Deus respeitasse o nosso livre-arbítrio? Livre-arbítrio não, nossa escolha. Melhor colocado. Você ia para o inferno. Se Deus não interferisse na sua vida, se não derramasse graça, se o Espírito Santo não viesse te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, se você não nascesse de novo pelo poder de Deus, seu destino era o inferno. Se Deus respeitasse as escolhas de Jacó, o Messias ia vir por outra linhagem. Por isso que eu falo para vocês, gente, ninguém é mais duro do que Deus. Deus vai cumprir o seu plano. Nem que para isso ele tem que amarrar você pelos pés, levar arrastando, daqui até Paranaguá e voltar. Não importa, ninguém é mais duro do que Deus. Qual é o problema nosso? Nós somos obstinados, orgulhoso, rebelde, e a gente fica fazendo biquinho e lutando contra Deus. Veja, quando Deus vem e coloca uma pessoa que ela vai ser lixa na minha vida, porque Labão lixou Jacó. Quando a gente for ver a narrativa mais à frente, o Labão pegou o esmeril e passava em Jacó. Olha para trás na sua vida. Quanta gente já foi usada para moldar quem você é. Gente até que você não gostava muito. Um patrão chato. Uma professora exigente demais. Um pai e uma mãe que cobravam as coisas certas. Por exemplo, meus filhos sabem. Eu e a Paula, a gente é chato. Tu olha e fala, nossa, mó barato, queria andar de bicicleta com vocês, queria ir pra mão. É legal, vem ser meu filho para ver o quanto que é chato. Aí você vai descobrir o que a palavra está. Ó, esse aqui ouve uma meia dúzia por dia. Ó, cara, errou lá, faz direito. Entendeu? Meia boca não, se liga. Você já é um homem. Entendeu? Ouve ou não ouve? E vai ouvir. Entendeu? Agora, o filho casou, é um pouco diferente. Mesmo assim, existe situação e que você tem que dar o toque, falar, ô fulano, dá uma brida de olho aí, vai se machucar, hein? Já vi isso aí, se deu mal. Aí muda o limite. Por quê? Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a mulher, e os dois serão uma só carne. Aí você começa a exercer o patriarcado e o matriarcado. Mesmo assim, depois de casado, você tem responsabilidade, só precisa ter o tempero. Mas assim, nós somos lixados pelas pessoas. Nós somos lixados no nosso trabalho. Por exemplo, eu vejo, e com maior respeito em relação a outros pastores, na verdade, pastores muito mais competentes do que eu, muito mais capazes, mas a maneira de enxergar situações minhas e deles é completamente diferente. Por quê? Porque o histórico de vida é outro. Por exemplo, aparecer um malandro aqui, eu já ganho a fita, não vai se criar. Entendeu? Porque é a multiforme graça de Deus guiando. Aí o que acontece? Nessa multiforme graça, nós caminhamos juntos, trocamos experiências em Cristo e somos todos edificados juntos. Entendeu? Agora, olha para trás da sua vida. Lembra o alemão que media o metro cúbico de lenha, João? Tinha cara mais chato que aquele cara, mas você aprendeu a trabalhar direito. E você aprendeu quanto custava um dia. Entendeu? A Paula teve uma amiga extremamente chata que
Foi a primeira patroa dela, transformou ela numa profissional de mão cheia. Entendeu? Eu também tive patrão muito chato. Entendeu? Então é uma coisa bem interessante. Nós somos lixados na nossa vida, nós somos tratados. A questão é, eu enxergo aquilo como bênção. Numa geração de hoje é mais difícil. Por quê? Porque é uma geração mimizenta. Ai, eu não aguento. Eu não aguento. Quero ver você sair de Santa Catarina como uma adolescente jovenzinha e vir construir vida em Curitiba. Quero ver você sair lá da Venezuela e vir construir vida num outro país. Tem que sair fugido de uma ditadura tirânica. Quero ver você sair lá da divisa. Entendeu? Ou que nem nós, migrantes, saímos de São Paulo. Há quase 30 anos atrás eu tinha uma carteira de Marlboro no bolso e R$20. A Paula tinha 1/3 de um Fiat Pago. E a gente só vivia de comissão. Tinha que vender para ver se ia receber. Sem nenhum parente nem nada. Entendeu? Então qual que é meu papel? Meu papel é confiar em Deus. Entender que todas as situações, por mais desconfortável que esteja, elas estão debaixo do absoluto controle de Deus. A questão é, eu estou disposto a aprender com essas situações? Eu estou disposto a me permitir tratar? E me acomodar? Senhor, esse é teu plano? É. Vou me encaixar nele. Só que quando a coisa começa a ficar esquisita, começa um ai-ui. Ai-ui, ai-ui, ai-ui. Quando a porca começa a torcer o rabo, o parafuso espana. E a pessoa não quer encarar a situação. Quando as coisas dão errado, eu nem sequer paro para pensar, Senhor, isso aí está acontecendo em alguma disciplina sua? Eu fiz alguma escolha errada que não deveria? Gente, isso é vida cristã. E esse tipo de situação vai crescer com a gente até o último dia, porque só vão mudando as situações, e a família vai crescendo, e você vai ficando mais velho, e você vai se aproximando dia após dia do seu encontro com Jesus. A pergunta é, o que você vai fazer nesses dias tão preciosos, que são poucos? Ó, já falei para vocês, se Deus me der a graça de viver o mesmo tanto que meu pai viveu, eu só tenho 22 anos de vida. É a idade do Rodrigo. E aí? Como é que eu vou usar esses 22 anos? Não sei nem se vou chegar. Lógico, eu faço minha parte, procuro cuidar da minha saúde, procuro me tratar. Eu tenho uma expectativa interior que eu acho que dá para, sabe? Aí é o Senhor que vai decidir de chegar em 80 e poucos anos, mas eu quero chegar lá bem. Quero chegar lá fazendo o que eu faço. Por exemplo, hoje, nas meus hobbies, as coisas que eu gosto de fazer, eu faço mais coisas que eu fazia 30 anos atrás. Então quer dizer que dá para você fazer com qualidade. Mas a questão é, como que você está gastando sua única vida? Os anos passam, o Gilmar eu conheço há 10 anos, o João eu conheço há 25, 26 anos, 25. A Sibila eu conheço mais ou menos há 18, né, Sibila, que você mora aqui. Entendeu? Estamos envelhecendo tudo junto. O tempo está passando. O plano de Deus está correndo, a coisa está indo, pessoas estão chegando, estamos envelhecendo. O que é que você vai fazer? De que maneira você está se encaixando no plano de Deus para a sua vida? Meu conselho é que você se encaixe, viva a vida com toda a sua força, sirva a Deus de todo o seu coração. Tenha um propósito claro. O que você vai fazer na vida? Olha, pastor, além de servir a Deus com todo o meu coração, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro. Qual que é o problema nosso? O que você vai fazer na vida? Ó, pastor, além de servir a mim mesmo com todo o meu coração, estou querendo vir nos cultos, fazer parte de umas orações aí que é mó barato, sabe? Legal, joia, pastor aí é legal. Entendeu? O quê? É isso que vai fazer para a sua vida?
sabe o que vai acontecer? Você vai morrer como um velho mimado, frustrado, com uma sensação que, sabe, subprodutiva, uma Ferrari andando em primeira marcha na beira da praia. Aí você fala, ó, anda, 100 por hora. Pô, a Ferrari dá 350 e é para andar num autódromo. Cuidado. O tempo vai passando, esse tempo nunca mais volta e você vai perdendo oportunidades de se encaixar com o plano de Deus e viver confortavelmente dentro do plano de Deus, que é a melhor coisa que tem. O fato de Deus ter tudo determinado não tira a sua responsabilidade de viver sua vida em obediência à palavra. E só para encerrar, isso é o chamado antinômio bíblico. São duas verdades que parecem opostas, mas são complementares. Por exemplo, Deus já determinou tudo. Está numa parte da Bíblia, outra parte da Bíblia. Obedeça a Deus. Peraí, já não determinou tudo? Os dois andam juntos, vão se encontrar na eternidade. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por teus ensinos. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos guiando em tudo, nos dando discernimento, nos dando sabedoria, que o Senhor venha nos perdoando da nossa rebeldia, que o Senhor venha nos perdoando da nossa omissão, que nós possamos crescer em graça, crescermos em fé e crescermos no conhecimento do Senhor. Capacita-nos, Senhor, em nossa fraqueza. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos.